Fala vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estou aqui, estudando bastante o dia inteiro, porque eu resolvi estudar para concurso. E eu quero justamente tratar acerca desse assunto aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, já se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e venha fazer parte da nossa comunidade. Porque no dia de hoje eu quero conversar com vocês acerca de que as únicas matérias que de fato importam para que a gente possa entrar e sair e que vão ser úteis no decorrer da nossa vida é português e matemática. O resto você pode levar pelas coxas, não que não seja importante, mas você pode não se preocupar tanto assim, porque na hora do vamos ver, na hora de você conseguir uma vaga de emprego, na maioria das vezes é isso que vai cair. Português e matemática, e dentro de português, você saber interpretar texto e construir uma boa redação. Basicamente é isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu comecei agora a estudar para concurso e eu comecei a perceber que quando eu estava no ensino médio, eu não conseguia entender a importância da língua portuguesa na minha vida e a importância de matemática na minha vida. E também mostrar para vocês que o pobre, a qualidade do ensino é tão ruim, no ensino público em geral, que quando a gente começa a dar de cara com a realidade, prestar um vestibular para entrar na Universidade Federal, ou fazer uma prova, a gente vê que, meu irmão, faltou muito do básico para que a gente pudesse pelo menos ter uma noção do que realmente é necessário para poder passar numa prova. Não terceirizando a responsabilidade, porque a culpa é nossa mesmo. Porque os professores, eles sempre falavam, meu irmão, estude. Só que é impossível, praticamente, você conseguir fazer com que todas as pessoas daquela turma a qual você dá aula consiga prestar atenção na aula em que você dá, sendo que a maioria das pessoas que estão ali, elas não entendem ainda a importância de estudar. Só depois que você fica adulto e você começa a sentir na pele as contas chegando, família, precisando construir família, preço das coisas aumentando, carro, casa, e você começa a entender a importância de que realmente você saber português e matemática e como escrever uma boa redação, você entende que são ferramentas úteis para você passar numa prova, porque até mesmo na empresa privada, na hora que você vai mudar de setor, eles pedem o quê? Prova, velho. Prova. Primeiro você participa de uma prova. Se você passar nessa prova, independente se você é bom ou não, se você passar nessa prova, aí você vai para a segunda etapa. Na segunda etapa é onde eles vão ali conversar com você. Então, eu comecei a ficar meio que, digamos assim, indignado. Porque depois de grande eu tive que voltar do zero para aprender português, porque de fato na escola em que eu estudei eu não conseguia aprender acerca de português, não por culpa do professor, mas porque na época eu era um cara totalmente desinteressado e aquele ambiente não me proporcionava de fato uma experiência para que eu pudesse entender o quão importante é estudar. Literalmente. E o conselho que eu deixo para você aqui é duas coisas que você vai precisar: português, matemática, saber interpretar um texto, fazer uma boa redação. Meu amigo, se você sabe fazer uma boa redação, sabe interpretar o texto, consegue entender minimamente ali o que cai numa prova de concurso e comandos básicos de um computador, você vai passar na maioria das provas que tem por aí. Porque a maior parte delas, elas cobram português e matemática. Os meus professores viviam me dizendo isso: meu filho, estude, olha, assunto da prova pode cair assim, mas eu não tinha aquela expertise, aquela noção, a maturidade suficiente para entender que realmente ele estava tentando me ajudar. Eu só queria saber de zoar, velho. Assim como todo jovem. Aliás, vai um cafezinho aí. Assim como todo jovem. Só queria saber de zoar, de bagunçar. Estilo malandrinho. Entendeu? Depois de grande foi que eu comecei a entender, depois que a palavra, né, impactou minha vida, velho. Aí eu falei, meu irmão, português e matemática. Eu já prestei 3 concursos. Nesses 3 concursos eu comecei a entender como é que funciona a dinâmica. É o português básico, você saber identificar, conjugar verbo. Você saber fazer uma boa interpretação de texto. Compreender o que o autor está dizendo, interpretar ali o que o autor também está falando. Fazer umas conexões. O básico da matemática e comando de computador. Aliás,
A grande parcela das pessoas que estudam em escola particular, elas conseguem esse acesso porque o nível de educação, ele é um nível específico para fazer você se dar bem na hora desses testes. Eles ensinam desde cedo como você se portar na hora de fazer um teste. Eu não fazia ideia que existia técnicas, por exemplo, de leitura. No quesito de, por exemplo, você vai fazer uma prova, existe uma técnica. Por exemplo, saiu uma questão que é muito grande, um texto que é muito grande, você não vai ler o texto primeiro. Você vai primeiro nas respostas. Porque às vezes na resposta você encontra o que o autor de fato está perguntando e às vezes você nem precisa ler o texto. Você só faz uma leitura rápida dele ali e você já encontra a resposta. Não precisa perder tempo ali. Em uma aula desse curso que agora eu estou fazendo, eu aprendi que a leitura ela é uma atividade complexa de decodificação. Quando nós estamos lendo, nós estamos decodificando palavras. Nós estamos decodificando as sílabas. E existem vários tipos de linguagem. Então, ou seja, ao mesmo tempo que eu estou estudando, quando eu gravo esse conteúdo aqui para você, eu estou exercitando aquilo que eu estou aprendendo. Então, existe a linguagem escrita, que é quando eu pego um papel e eu escrevo nele. Existe a linguagem oral, que é o que eu estou falando aqui agora, verbalizando. Você está ouvindo o tom da minha voz. Existe a linguagem mista, onde envolve a escrita e a oralidade. E existe a linguagem pictórica, ou seja, através de imagem. Quando eu mostro uma imagem para você, a imagem a comunica. Dentro disso, há uma série de outro tipo de linguagem. Por exemplo, a linguagem rítmica, relacionada à música, a linguagem musical. A música, ela comunica algo para nós. Então, ou seja, eu não fazia ideia da profundidade e a complexidade que era ler, apesar de eu ter o hábito da leitura e gostar agora de estudar. Então eu aprendi que ler é uma atividade extremamente complexa que você aprende a decodificar as palavras. E ao aprender a decodificar as palavras, o teu cérebro ele está em um processo extremamente complexo, extremamente rápido para tentar entender tudo aquilo, juntar tudo aquilo e formar uma ideia. Olha que interessante. Então, quando você olha, por exemplo, para a Bíblia Sagrada, para um livro que nem esse aqui, você entende que, de fato, existe aqui dentro um monte de códigos, literalmente. As escritas que estão aqui são códigos, literalmente falando. E a partir do momento em que você vai lendo, vai se aprofundando, você está decodificando o que o autor está falando para nós. Entendeu? Então, a importância do estudo, ela está cada vez mais fazendo sentido na minha mente. Está cada vez mais fazendo sentido, estou cada vez mais compreendendo que, de fato, não é o quanto você é bom, é o quanto você sabe fazer uma redação boa, legível, dentro das regras, o quanto que você sabe acerca de interpretação de texto, compreensão de texto, conjugar verbo, o quanto você sabe o básico da gramática e o quanto você sabe o básico de matemática e noções de informática. Isso é o suficiente para um jovem adulto que quiser prestar qualquer concurso e conquistar sua liberdade financeira. Só que eu não aprendi isso na minha adolescência, no meu tempo de colégio, porque eu não fazia ideia que isso era tão importante. E eu também compreendo que é impossível de um professor chegar para cada aluno e explicar para ele, porque a fase do aluno é uma imaturidade por completo. São poucos os professores que, de fato, eles têm essa capacidade de se conectar com a linguagem, com o canal de aprendizagem do aluno. Numa sala de 40 negros, um professor conseguir falar para todos e todos entenderem, de fato, e compreenderem o que ele quer dizer, é impossível, velho. Até porque muitos dos professores é você querer exigir demais uma capacidade que está para além dele. Então ele consegue expressar no canal de comunicação dele, e algumas pessoas que estão dentro da sala de aula, elas possuem o mesmo canal de comunicação daquele professor. Então elas conseguem compreender o que ele está dizendo. Só que a outra maioria não consegue, porque uns aprendem através de forma lúdica, igual criança. Outros vão aprender através de exercícios, através de exemplos. Outros vão aprender muito através do ouvir. Então, eu coloco podcasts, vou ouvindo. Outros, eles precisam rabiscar. É uma série de funcionamento de como que cada um aprende, entendeu? Não existe só um padrão. E o padrão a qual nós seguimos, principalmente aqui no nosso país, é um padrão ultrapassado, que é habituado a formar soldados, ou seja, pessoas que obedecem ordem.
Então, maneira, quando você vai em uma escola particular de alto nível, até o formato das carteiras ou da cadeira é diferente, velho. O formato da sala de aula é totalmente diferente. E ali cria-se um ambiente para que as pessoas possam, de fato, aprender. Só que, mesmo nessas limitações, não é desculpa para a pessoa começar a estudar. Por isso que eu estou aqui hoje, entendendo a importância de estudar e, através agora de vendo a água batendo, de fato, nas costas, começando a buscar esse conhecimento para poder aprender o português básico, velho. Então, para você que está assistindo esse meu vídeo aqui, português, matemática, noções básicas de informática e saber fazer uma boa redação. O restante você vai aprender por livre e espontânea vontade. Mas o obrigatório é isso que você tem que saber. Ah, fórmula de básica, você não vai usar isso. Você não vai. Dificilmente você vai utilizar. Você não vai trabalhar com estatística, você não vai ser professor de matemática. Entendeu? Não vai. Principalmente nessa era de inteligência artificial, meu amigo. Dificilmente você vai utilizar. O foco deve ser, de fato, aprender aquilo que é básico, que importa para poder passar numa prova e você conseguir fazer um exame sem ter preocupações. E principalmente, se você é jovem, está no ensino médio, vai por mim. Ah, mas geografia é importante. É importante. História, muito importante. Porém, para você que quer conquistar uma vaga de emprego, você tem que manjar disso. Depois que você conquistou essas vagas de emprego, aí você vai fazer o quê? Você vai estudar por conta própria, para você se auto-cuidar, se autodesenvolver, se auto-evoluir. Aí você vai fazer o quê? Vai buscar em livros de história, aprender sobre as demais ciências do mundo. Mas o básico é português, matemática, comando de informática e uma boa redação. É isso. O resto é conversa fiada. É isso que funciona. Então eu tenho que aprender do zero português. Gramática, eu só sei o nome que é gramática e acredito que é alguma coisa relacionada à escrita, mas vou ter que começar a estudar para poder aprender. Acentuação, mano, meu Deus, sou ruim demais em acentuação, filho. Tem que aprender tudo isso. Vou ter que aprender tudo isso. As regras do português, as regras do português. O professor ficava ensinando lá na sala, lá, por que disso, por que daquilo, por que junto, por que separado, por que com acento, por que sem acento, nada disso. Depois de anos, você não aprende isso mais. Se você não pegar ali na hora ali, só depois de grande, se você se dedicar para aprender de fato. Porque aí você tem um fator da motivação. Você entende a necessidade de aprender acerca disso, porque você vê uma utilidade nisso. E tem utilidade, velho. Esqueça. Numa sala com 40 pinhas, você não vai conseguir fazer o cara entender aquilo ali. E muitos professores já sabem disso, ele já está ganhando o dinheiro dele, ele fala, eu não estou nem aí. Eu vou ensinar aqui, quem quiser aprender, que aprenda, o restante é que se exploda. Porque eu não vou fazer milagre. E tá certo ele. Porque quem tem que entender das nossas necessidades somos nós mesmos. Nós não sabemos o que é melhor para o outro. Muitas das vezes nem para a gente mesmo a gente sabe o que é o melhor. É assim que o mundo funciona. Então, estou aqui estudando, estou de férias, aliás. Mas férias não significa descanso, é estudar, é trabalhar, ia viajar. Eu falei, cara, quer saber? Negócio de viajar, gastar dinheiro, tô de boa. Vou estudar aqui, dar um jeito na minha vida, produzir conteúdo, aprender coisas novas, tocar o projeto, procurar novas oportunidades em outras áreas e mete ficha. Entendeu? Não estou no momento de ficar distraindo a cabeça, passando para baixo, curtindo. Não estou nesse momento, velho. Então aí. Aliás, deixa o like, se inscreve no canal. É um prazer receber cada um dos senhores aqui, dando esse papo direto e reto, sem muita firula, porque realmente é assim que funciona, beleza? Espero ser aprovado nessa prova, um estudo de longo prazo. Tô gostando do aprendizado, viu? Uma coisa que eu gostei, que eu peguei o hábito de gostar, é aprender, cara. Muito bom. Muito bom. Você começa a entender que você está numa jornada de crescimento e desenvolvimento. E que você começa a se sentir mais útil, mais valorizado, não pelos outros, mas por você mesmo, sabe? Você passa a desenvolver o hábito de ficar sozinho, tranquilo, sossegado, não fica mais agoniado, ficar sentado aqui na cadeira só, estudando, é top, maravilhoso demais. Uma paz, ó, que tá de noite agora, uma paz, uma tranquilidade, irmão. Beleza? Então muito obrigado por você ter assistido o nosso vídeo até aqui, pega o seu cafezinho,
vá comer, procura um curso para você estudar e depois você vem aqui comentar o que você começou a estudar. Ok? Muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo e tamo junto, vasos.